Bom, se a gente for pensar, um monte de doenças vasculares, eu acho que a cirurgia vascular é uma das especialidades mais amplas que a gente tem em todas as especialidades cirúrgicas especialmente, mas em tudo, na verdade. Você abrange tratamento clínico, cirúrgico, exame, estética, tem de tudo, né? Então, é difícil a gente imaginar um tema só. Então, eu vou trazer 4 casinhos, vou apresentar e depois a gente discute, combinado? Então, a paciente diabética, 25 anos, 62 anos, hipertensa, renal crônica, TVP já previamente com TEP prévio. Vem com deformidades em ambos os pés e mais à direita há 4 anos. Há 1 ano, vem com ferida extensa na face plantar do pé direito, com saída de pulso. Sem melhora com curativos, vem encaminhado para tratamento. Então, esse é o pezinho dessa minha paciente. Olha só, uma área bem extensa de ferida na face plantar do pé, uma deformidade do arco plantar. No raio-x, a gente consegue olhar, aqui na base do dedo, da face plantar, esse osso navicular, ele caiu para baixo, né? Quando a gente olha na ressonância, ela tem uma comunicação, um hipossinal em T1, um hipersinal em T2, que denota uma osteomielite, uma infecção do osso. E um VHS bem alto, hemograma 12.500, com autossegmentados, 87% segmentados. Então, qual que é o diagnóstico? Trata-se de uma úlcera isquêmica arterial? Trata-se de uma venosa atípica com secundária trombose? Trata-se de uma úlcera neuropática ou pé de Charcot? Ou trata-se de uma úlcera microangiopática? O que vocês acham que é essa ferida aí? Por que ela está aí na face plantar do pé dessa senhora? Tem um tempo certo? Tem um tempo certo para esperar, não, né? Tá. Charcot, 60%. Parabéns, todo mundo, a maior parte das pessoas acertaram. Vamos lá, vamos voltar. Então, uma neuropática, um pé de Charcot. Então, o Charcot é isso, é uma deformidade do arco plantar do pé, causada especialmente pelo diabetes. Mas ele pode ser causado pela sífilis terciária também, hanseníase, etilismo, mielodisplasia, entre outras doenças. Tem 3 grandes explicações que podem ser do Charcot. Até a hipótese neurovascular, que é a formação de shunt no pé, no paciente diabético, que reabsorve o osso. Neurotrauma, que são múltiplos traumas que causam esse desabamento do pé. E inflamatória, pela própria doença inflamatória do paciente diabético. Acontece mais depois de 10 anos de diabetes, bilateral em 60% dos pacientes, e o pé mais acometido sempre é o médio pé, que é a região mais frequente, essa região do meio do pé. Tá? Então, pode acontecer a lesão neuropática em vários locais do pé. Então, o paciente diabético ele tem essa alteração da sensibilidade, por isso que ele altera você tem maior propensão a ter lesões nos pés. Não está passando. A lesão neuropática compreende 20% a 30% das lesões que são encontradas nas pernas. E o paciente geralmente tem uma queimação na face plantar do pé, inicialmente com diabetes, depois ele pode sentir uma dor no pé, que é a alodínia, uma diminuição da sensibilidade, depois disso vem as deformidades e a partir daí vem as feridas. Então, o pé intrínseco menor, que é o típico lesão do pé diabético, esse pezinho que tem o dedo em garra, que tem calos na base dos metatarsos, no primeiro metatarso, e um aumento da força dos tendões extensores se comparado com os tendões flexores. Então, se forma esse dedinho em garra, que a gente chama o dedo em martelo, né? Isso aí. Próximo, o tratamento onde foi feito o tratamento empírico, geralmente a gente entra com antibiótico, cultura do osso, tecido profundo, debrida extensamente essa ferida, coloca um pique para poder fazer antibiótico prolongado e depois a gente descalona baseado no antibiograma, faz o curativo a vácuo e depois carga zero. Então, esse paciente a gente desbridou, limpou, colocou uma matriz dérmica aqui na face plantar do pé, usou gesso de contato total, que é esse gesso que o paciente começa a andar com gesso para poder pisar e diminuir a pressão na perna, que a gente chama de offloading.
Depois de um tempo, a ferida cicatrizou completamente. Depois que fechou completamente a ferida, junto com o ortopedista, a gente tirou aquele osso que estava na face plantar do pé dela e prescreveu um sapato especial para diabético para poder fechar a ferida adequadamente, tá? E não abrir mais. Segundo caso, paciente OAM, 78 anos, masculino, aparecimento de lesão trófica espontânea na projeção do tendão do calcâneo direito, paciente hipertenso, diabético, renal crônico e dislipidêmico. Tem essa lesãozinha no calcanhar, mas ele não tem pulso distal, ele tem pulso na região da virilha, femoral, poplíteo, tibial anterior e posterior são ausentes. E o índice tornozelo-braço é uma medida de pressão que a gente mede a pressão na perna e divide pelo braço, e quando está menor que 0,9 tem alguma doença. Quando está menor que 0,5, geralmente o paciente tem claudicação incapacitante. Menor que 0,3, geralmente tem odor em repouso ou lesão trófica, né? Então, essa é a lesão. Na arteriografia que foi feita, mostrou uma artéria femoral pérvia. Então, essa aqui é na região da virilha. A artéria femoral superficial está pérvia. Aqui na altura da poplítea, você pode ver que ela está pérvia também. E abaixo do joelho, a gente vê que tem uma oclusão das 3 artérias de perna, com reenchimento das artérias da perna lá perto do pé, tá vendo? Só ali perto do pé que a gente consegue ver a dorsal do pé, a comunicante posterior e aqui a tibial posterior. Então, pensando nessa lesão, então é um paciente com lesão, o Marcelo já me ajudou nesse caso. Então, trata-se de um pé diabético infeccioso isquêmico, é uma ferida microangiopática causada pelo diabetes, é um pé diabético neuropático, deve-se considerar uma lesão por aranha marrom. Força a barra na aranha marrom, né? Sim, sim. Pé diabético é muito frequente, que quando vocês têm o costume de acompanhar no pronto-socorro, é super frequente você acompanhar a paciente com infecção no pé direto. Todo plantão vocês vão ver um caso de infecção. Então, a maior parte colocou com lesão microangiopática causada pelo diabetes, mas, na verdade, é a primeira letra A. É uma lesão isquêmica por falta de sangue, né, arterial. Na verdade, quando a gente diz microangiopática, aquela lesãozinha dos pequenos vasos distais. O paciente tem pulso, mas tem lesão na pequena circulação. Nesse caso, não tem pulso, ocluiu a circulação troncular, a circulação maior, né, as artérias de perna. Próximo. Então, o pré-diabético isquêmico e neuropático. A gente divide assim, isquêmico, neuropático, infeccioso. Então, ele tem infecção e isquemia, né? A doença arterial periférica, ela está presente em 20% dos pacientes acima de 70 anos. No Brasil, infelizmente, a nossa taxa de amputação devido à doença arterial periférica e diabetes está aumentando. Eu fiz esse estudo recente, foi publicado esse ano, que mostrou que a nossa taxa de amputação está aumentando nos últimos 12 anos, se comparado com isso corrigido, a população, o aumento da população. Tanto em amputações maiores quanto menores, infelizmente, pelo SUS. E a causa da amputação maior, ela é mais causada pela doença arterial periférica, e a amputação menor é um misto de doença arterial periférica e diabetes. E que engraçado, o mês de agosto é o mês que mais se amputa por doença arterial periférica e diabetes. Engraçado, isso não tem na literatura em lugar nenhum. Talvez pelo frio, né? Pelo frio. E isso foi comprovado estatisticamente, a nossa amostra de 180 mil pacientes amputados. Bom, o pé diabético, então, geralmente a gente faz uma interna. Paciente que tem pé diabético grave, com infecção, que tem, especialmente se tem isquemia da perna, falta de sangue, a gente sempre interna o paciente. Começa um antibiótico assim, paulada, dose alta. Tem um protocolo que a gente usa para cada gradação, né, de infecção, usando mesmo aquela tabela do Wi-Fi que o Marcelo mostrou. E debrida, tira a cultura, mas não pode ser suave de pele. A gente tem que tirar tecido profundo, mandar para a cultura, ou osso. E depois que vem o resultado, você descalona para um antibiótico menor, para não usar um antibiótico muito amplo. E depois você considera se tem que revascularizar o pé ou amputar. Então, quando tem falta de sangue, tem que revascularizar.
quando você tem o sangue suficiente para poder cicatrizar sozinho, você amputa direto. Então, nesse caso, não tinha sangue suficiente, a gente ia indicar algum tipo de cirurgia. Ou a gente faz a ponte, que o Marcelo mostrou, né, com ponte de safena, ou a gente faz o endovascular. Nesse caso, a gente optou pelo endovascular, porque era uma artéria com uma oclusão abaixo do joelho. Geralmente, abaixo do joelho, a gente tenta endovascular primeiro. Então, a gente veio pela virilha, fez um cateterismo com o introdutor para baixo, descendo um catéter lá abaixo do joelho, tentou entrar pela tibial posterior, aquela artéria de perna, não conseguiu, a gente puncionou retrogradamente com ultrassom na artéria tibial posterior, veio por baixo, subiu o fio guia e balonou. Depois que a gente abriu a artéria tibial posterior e fez a angioplastia com balão, a gente viu que dissecou aquela região da bifurcação, e a gente colocou 2 stents, a gente chama de kissing stent. Depois disso, o resultado foi esse, abrindo a artéria tibial posterior, o paciente teve o antes e depois, para a gente poder ver a artéria tibial posterior toda aberta, jogando fluxo lá para aquela região da ferida. Após isso, a gente manteve o pulso tibial posterior 3 cruzes, aumentou o índice tornozelo-braço de 0,3 para 1, começou a cicatrizar a ferida, e o paciente usa S, clopidogrel, e faz ultrassom para seguir essa angioplastia, né? A gente fez um curativo a vácuo, que é um curativo que a gente faz na região do calcanhar para ajudar a cicatrizar mais rápido. O vácuo ele não é para tratar a infecção, ele ajuda ao tempo de cicatrização da ferida. A gente faz um curativo regenerativo, que a gente chama de LPRF, a gente tira o soro do sangue do paciente, pega o soro dele e coloca na face plantar do pé e consegue cicatrizar mesmo em cima de uma área de tendão, que foi esse caso. O paciente cicatrizou a ferida depois de 3 meses e meio. Terceiro casinho, paciente que veio no servidor estadual em junho, com 78 anos, homem, com pressão sem controle, sem diabetes, sem tabagismo, sem dislipidemia, chegou com uma dor muito importante, a dor mais forte que ele sentiu na vida, de manhã cedo, de forte intensidade, irradiada para o pescoço e região posterior do tórax à esquerda. Ele falou que a dor ficou intensa por 2 horas e depois irradiou para a barriga. O exame é regular, estado geral, cianótico, anictérico hidratado, pressão 205 por 12, exame físico normal, e pulsos distais e membros superiores normais também. Troponina normal, CKMB normal, dedímero 2000, creatinina 2,3, hemoglobina de 14,4. Esse é o raio-x e tórax dele. Hipótese diagnóstica: infarto, síndrome aórtica aguda, TEP ou pneumotórax, pneumomediastino. Ótimo, que bom. Síndrome aórtica aguda, eu esqueci de explicar, né? Compreende dissecção de aorta, hematoma intramural, síndrome aórtica, dissecção de aorta e úlcera de aorta. Tá? Úlcera de aorta, dissecção e hematoma intramural, que é um conjunto. Na verdade, a mesma doença, só que em estágios diferentes. Então, pode passar por... Então, é isso mesmo, síndrome aórtica aguda, mais frequente, o caso. Então, olha só, na história clínica, junho é a época mais frequente no frio de dissecção. Homem, acima de 70 anos. Pressão sem controle. A dor geralmente é de manhã cedo que acontece a dissecção. Forte intensidade. Ele fala que é sempre a dor mais forte que ele sentiu na vida. Irradiou para o pescoço e tórax à esquerda. E irradiou para o abdômen. Quando você disseca no tórax, depois ele vai para o abdômen e você sente essa mudança da posição. Pressão alta e só em 26% das vezes você tem alteração de pulsos. Então, essa alteração de pulsos que a gente ouve falar na dissecção, na verdade, você pode não estar presente. Então, inverno, acontece em 2 a 3 casos a cada 100 mil pacientes, inverno, na segunda e de manhã.
Homem, 70 anos, dor torácica, com menos de 6 horas, mais intensa da vida, 41% tem dor abdominal, pulsos, alteração de pulso só em 26%. Então, o que a gente faz no tratamento? Analgesia, trata a dor dele, a gente diminui a frequência cardíaca, a gente usa beta-bloqueador e nitroglicerina ou nitroprusiato, e mantém a pressão arterial sistólica entre 100 e 120. É o mais importante de tudo, é controlar a pressão na fase aguda, é uma urgência, uma das causas de emergência hipertensiva, né? Então, depois disso, a gente avalia se há indicação para tratamento. Faz a tomografia e vê se tem indicação para tratamento. E avalia quando deve ser feita e a estratégia. Então, essa aqui é uma tabelinha, só para a gente ter uma ideia do que a gente faz. Basicamente, só para você resumindo essa tabelinha, é o seguinte: a gente opera o doente na urgência, assim que ele chega, se ele tiver ruptura na aorta, se a pressão dele estiver sem controle, se tiver uma expansão da aórtica precoce, uma má perfusão, tá? E ruptura. Então, se tiver sangue no tórax, tem que operar. Se o paciente tiver a perna faltando sangue, tem que operar. Se essa alteração do rim começar a piorar cada vez mais, por isquemia do rim, tem que operar também. Então, a indicação cirúrgica na urgência é quando tem essas causas principais. Geralmente, o tratamento é endovascular. A gente coloca uma prótese para tapar o furo da dissecção lá em cima, tá? Então, essa é a tomografia desse paciente, mostrando uma dissecção da aorta descendente, logo depois da saída da artéria subclave esquerda. A gente consegue ver aqui a dupla luz, né? Essa imagem típica, clássica de dissecção aguda, com a luz verdadeira, essa pequenininha, a luz falsa, essa grandona, com presença de trombo aqui na parede, sugere que o quadro é um pouquinho mais tarde, talvez ele já tenha tido antes essa dissecção, e com um pouquinho de essa reação, isso aqui não é sangramento, isso aqui é só causa uma inflamação do período da pleura, né, e você tem essa telectasia e derrame pleural discreto. E você vê que a dissecção vai lá para baixo, ó, abaixo, tronco celíaco, mesentérica, renal direita, renal esquerda saindo agora, e aí a aorta abdominal também com dissecção até na região da bifurcação. Então, aqui uma imagem mostrando, aqui é o furo, ó, então aqui é a subclave esquerda, o furo está aqui, a gente chama de fenestra. E, geralmente, a grande maioria das vezes é logo depois da subclave esquerda, porque a área de maior força de cisalhamento do coração acaba jogando mais força, a área da curva, né, da Shinkane, que acaba dobrando ali o fluxo de sangue. Geralmente a gente faz um desenho para poder saber qual que é o diâmetro proximal, o diâmetro distal, para poder ter uma ideia de como a gente vai tapar esse furo. E aqui é uma imagem do procedimento, onde a gente colocou, faz a arteriografia. Você vê aqui a área de secção, coloca a endoprótese na posição proximal para tapar o furo logo depois da subclave esquerda. Nesse caso, a gente tapou a subclave esquerda, fez um carotídeo subclave, que é um bypass, né? E depois da posicionamento, a gente liberou e a dissecção foi tratada, com preferência do fluxo para a área proximal, né? Para a luz verdadeira da aorta. Isso aí. Último caso, pessoal. Paciente feminino, 48 anos, um inchaço na perna há 8 anos, sem comorbidades, sem dor, nega cirurgias, tá? Então, essa é a perninha da paciente. Olha bem, um inchaço do lado direito, pega a perna em coluna e vai até o pé. O que é isso? Só de olhar a imagem. Vascular é uma coisa muito legal. A grande maioria das doenças, a gente consegue fazer o diagnóstico olhando ou examinando. 90% das vezes, a gente examinando o paciente, olhando o paciente, a gente consegue saber o que o paciente tem e saber o que tem que fazer. A gente usa o ultrassom no restante. E raramente outros exames mais para outras coisas. Então, uma trombose, um linfedema, varizes ou vasculite. Isso é bom e ruim, né? Quando a gente opera, a gente sabe se funcionou ou não. Quando o cirurgião oncológico ou o cirurgião digestivo opera, tem que esperar para ver se o intestino vai funcionar, né? Se vai ter vascular, não. Se ficar bom na hora. A gente consegue ver isso, é mais prático. Perfeito, perfeito. Que ótimo. Eu achei que o pessoal não ia acertar essa.
95. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Um linfedema, bem clássico, né? Então, deixa eu voltar a imagem. Ó, por que é o linfedema, né? Você vê que é um inchaço. Eu vou mostrar mais para frente. Então, o linfedema é uma insuficiência linfática. Então, há um acúmulo de líquido rico em proteína no interstício, com deposição de gordura, e aí, depois de um tempo, com a fase mais crônica, aquele líquido vai ficando fibrosado, causando uma inflamação crônica na perna. E o linfedema pode ser primário ou secundário. Primário, quando não tem nenhum fator que desencadeou, secundário por filariose, depois de erisipela, depois de um trauma, de uma cirurgia oncológica, né? Esses são os secundários. Precoce, primário precoce, quando acontece antes de 35 anos, primário tardio depois de 35 anos. 6,5% acontece em crianças, que é o síndrome de Milroy. A grande maioria das vezes, a causa principal é secundária, né? Hoje em dia, ainda é por filariose, especialmente por causa da África, mas nos países de primeiro mundo e aqui no Brasil já é pós-mastectomia, né? Pós-cirurgia de câncer, e está muito associado à obesidade, que é a última imagem, né? Então, esse edema é frio, indolor, cacifo positivo, né, e que ele pega o pé. Então, se você quer saber se é uma trombose ou um linfedema, olha o pé. Se o pé estiver inchadinho, pãozinho, ele é um linfedema, né? E o sinal de Stemmer, quando você não consegue fazer a prega do dedo em cima do segundo dedo, né, você não consegue pinçar a pele porque fica gordinha e você não consegue fazer essa apreensão. Pode ter também essas verrucosidades linfostáticas, que é como se fossem pequenas bolhas, né, de linfático que acaba fazendo uma erupção na pele. E quando você vê assim um linfático que cresceu só um linfático só, como nesse caso na barriga, suspeita-se de filariose. A filariose pode acontecer isso, ela oclui pode ocluir só uma via linfática e o paciente ter essa alteração. E outra modalidade a gente chama de pênis escrotal, que é esse inchaço de toda a região escrotal, né? O diagnóstico é clínico, mas a gente pode confirmar com a linfocintilografia, que pode evidenciar uma diminuição da progressão do tecnécio com 15, 30 e 3 horas, mostrando linfonodos alômalos, a não progressão do tecnécio. E o tratamento é feito em duas fases. A primeira fase de descompressão, que a gente faz bandagens elásticas, na verdade são bandagens inelásticas ou de baixa elasticidade, e terapia física complexa, que é a drenagem manual do linfático, cuidado com a pele e exercícios linfomiocinéticos. Após essa segunda fase, e também a bomba de compressão pneumática. Após essa fase, o paciente usa uma meia elástica de malha plana, de pouca elasticidade, para poder manter a perna desinchada. E quando que a gente opera? Depois de 12 meses, quando o tratamento clínico foi insuficiente. Então, pode ser feita lipoaspiração em casos mais avançados, anastomose linfático-venosa, que quando a gente faz um exame, avalia onde está esse vaso linfático, disseca ele é bem pequenininho, menor que 1 milímetro, e anastomosa o linfático com a veia, fazendo tipo de um curto-circuito, né? Você joga o linfático na veia para que o fluxo passe por ali. Transplante de linfonodo e cirurgias de ressecção. Isso aí, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, esses são meus contatos, eu posso ficar à vontade, vai ser um prazer enorme poder ajudar vocês. Espero ter feito propaganda aí da minha especialidade. E agradeço a todos pela atenção.